Salve, aqui quem fala é o Igor Chico, eu sou artista orientador de literatura na região Norte 2 do Programa Vocacional. E esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional. São João, eu sou papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Pros moleque que sonha com isso, é nóis. Desde o começo a minha sugestão é ser papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Oi gente, hoje a gente vai falar sobre fanzine ou zine, vocês escolhem como querem chamar, que é nada mais nada menos do que um livrinho feito à mão, tipo assim. E ele pode ter vários formatos. Hoje a gente vai falar sobre formatos, vai falar sobre como faz. Na verdade não tem muito segredo. E eu vou falar um pouco também sobre a história, né, do zine ou do fanzine. Hoje a gente chama mais de zine, que é meio que uma abreviação, mas é a mesma coisa, zine e fanzine. E fanzine justamente porque ele vem da ideia de uma revista de fãs. Então ele era muito feito por fãs, fãs de alguém, fãs de alguma obra, de algum livro, criavam essas obras para reproduzir, colocar aqui, enfim, do que ela era fã, um tema, uma temática, escrever sobre isso de uma forma que não precisasse de ninguém. Então você não precisava de uma editora de jornal, você não precisava de uma editora de livros, você não precisava de uma gráfica, enfim, você conseguia fazer em casa e tirar várias cópias, né? Então a ideia de fanzine vem disso, ele foi muito usado também, é muito usado pelo movimento punk, movimento anarquista, como uma forma também de divulgar ideias, valores, manifestações, enfim, tudo. Então é muito presente no movimento anarquista como uma forma de um jornal, um panfleto, transformado em zine, em fanzine, então pode ser informativo. E existe o fanzine na poesia, o zine na poesia, na literatura, na arte, que ganhou muita força, pelo menos por aqui. Ganhou muita força com os slams, né, com os slams de poesia, essas batalhas de poesia. Então se você for no slam, você vai ver muita gente vendendo zine. E aí vai ter de 50 centavos, de R$1, de R$5, pague o quanto puder. Porque a ideia do zine é justamente essa, ele é muito democrático, ele é muito fácil de fazer, né? E sendo muito fácil de fazer e muito barato também de se fazer, então qualquer um consegue fazer em casa. Então eu acredito que o zine, o fanzine, ele é a forma mais democrática talvez que a gente tenha, mais acessível, mais horizontal de se colocar a nossa poesia e colocar a nossa arte no mundo. Eu fiz 2 fanzines antes de lançar o meu livro. E aí, meu primeiro fanzine foi esse aqui mesmo que tá na minha mão, que é o Don Quixote Pichain. E depois eu fiz um outro que foi o Coração de Vida Louca, que é esse aqui, que ele é maior, ó. E aí eu fiz em casa, né? Eu vou explicar a técnica que eu usei. Mas não tem muito segredo a técnica, né? Você precisa de alguns materiais básicos assim. E depois você tira a cópia. Então você faz o seu original primeiro. E aí nele você coloca toda a sua criatividade a teste, assim, mãos à obra. E depois você tira a cópia, você tira xerox, e aí você vende esse xerox, ou você distribui esses xerox, ou você entrega pra alguém xerocar e distribuir, enfim. Com os meus zines meus eu circulo, todos os eventos que eu vou eu circulo com os meus zines, e aí a galera xeroca, e aí, enfim. Tá no mundo, né? Então eu acho que é uma forma muito legal e muito acessível, assim, de se colocar o nosso trabalho no mundo, pensando no contexto que é se encontrar uma editora hoje, né? Uma editora que, enfim, principalmente se a gente pensar uma editora grande, o custo, o acesso para as pessoas poderem comprar, né, o lance de ter dinheiro para comprar um livro, né, um livro é muito caro, né, no Brasil. Então o zine é isso, né, acho que o zine ele é democrático, assim, eu acho muito da hora a gente conseguir usar o zine como uma forma de divulgar o nosso trabalho. Eu queria mostrar alguns exemplos antes de falar como se faz. Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui, que o fanzine ele pode ter vários formatos, assim, tem um formato mais padrão, que seria esse aqui. E tem o formato, enfim, vários formatos possíveis, né? E a galera foi recriando, principalmente agora com os slams, a galera que faz poesia, a gente recria muito e cria vários formatos assim, né? Então, vocês vão encontrar zines de vários formatos. Por exemplo, esse aqui que é do Léo Aguiar, que é um poeta da Zona Sul de São Paulo. O dele é como se fosse uma sanfona, né? Então, você abre e aí aqui tá as poesias dele. Aí você fecha. Tem o da Mídia, por exemplo, que é esse aqui, que ele é todo recortadinho, né? No formato de uma pessoa negra, né, uma mulher negra. E aqui, e aí tem uma poesia dela por dentro. E aí vocês podem ver que ela escreveu com a própria letra e depois ela tira as cópias e recorta todas. O do Léo já é diferente, vocês vão ver que não é a letra dele, é uma letra de impressora.
São alguns exemplos que eu tenho aqui. Tem esse aqui, que é do Cauê, que é um poeta de Osasco. Que é um zine que ele é todo dobradinho, ó. Dobradinho? Dobrei errado. E ele se transforma, né? Ele abre. É uma única folha de sulfite aqui, na verdade. Então ele pegou uma folha de sulfite e ele dobrou. E aí, pra quem entende, né? Você pode transformar o seu zine no origami, você pode transformar o seu zine em alguma coisa assim, pra quem entende de dobradura, né? Às vezes tem fanzine que é transformado no formato de envelope de carta, por exemplo. Eu tô sem algum exemplo aqui pra mostrar. Esse aqui, por exemplo, ó, que é do... Esse é do Pan, de Oasis, que é um poeta, MC. E ele é assim, ele é quadradinho. E na verdade ele é uma parte de uma folha de sulfite, né? Um quadrado de uma folha de sulfite. E ele também é todo feito à mão, ó. A primeira edição foi feita à mão e aí ele xerocou, mas aí é com a letra dele feita a caneta. São alguns exemplos. A gente também tem aqui esse exemplo que é da Bianca Chioma, que é uma poeta também aqui de Pirituba, que o dela é mais trabalhadinho, vocês podem ver. E ele foi diagramado com mais trabalho mesmo assim, né? E tô abrindo aqui para mostrar para vocês. Ó. Ele foi diagramado pela Ingrid Martins, né? Em Marte. E ó, vocês podem ver, esse daqui já foi uma outra diagramação, né? Um trabalho mais puxado para um livreto mesmo, né? Então são formatos possíveis. Tem esse aqui que é da Helena, poeta e boa Helena, que também você pode ver que ela fez uma capa diferente para o zine dela. Uma capa com... Pode ser papel cartão, pode ser... enfim, outras folhas. E aí por dentro é sulfite, né? E também, ó... enfim, tem várias. Esse daqui também é bem legal, do Alquimista, ó, que ele fez a capa, aqui digamos que é a capa, né? É uma folha de sulfite única também, ó. E aí ele encheu de colagem, então ele é todo feito de colagem. Vocês podem ver que a poesia, ela é feita no computador, né? Feita no Word, ele imprimiu, recortou e foi colando. Essa é uma técnica que eu uso, que eu usei nos meus fanzines também, que é de ir colando o texto do computador. E desse lado já são mais colagens mesmo, assim, recorta da revista e cola. Então, ó, a capa é toda feita de colagem. Aqui, no caso, eu tenho o que eu comprei dele, né? Eu não tenho o original. Mas aí vocês podem ver que ele fez, e aí quando você tira a cópia, fica assim, né? Fica liso na folha, normal. Então, ó, as letras de revista, né? Sonhando Desperto, Alquimista, e aqui é tudo colagem, né? Ó, tudo colagem. Tudo. Colagem. E aí, geralmente, a gente coloca também nas nossas redes sociais, a autoria, né? Em alguma parte do fanzine. E esse é um formato, por exemplo. E aí você... Aqui ele fez um tipo de dobradura, né? Tem esse aqui, por exemplo, que é do Rael também, que é também mais um formato de livreto, mas é uma única folha. Então, ó. Só mostrando alguns exemplos para vocês conhecerem, assim, né? Terem dimensão. Tem esse aqui também, ó, que são vários sambas. É do Richard. E são sambas dele, né? E aí também, ó, aqui a poesia foi impressa. E aqui ele fez colagem também, ó, colagem de revista, tá vendo? Esse aqui da Yasmin é muito legal também. Poeta Yasmin Gabriele. Ó, aqui ela fez a capa e o zine dela ele abre de uma forma bem diferente, assim, né? Então, ó. Ele abre e por dentro ele tem um desenho dela. E aqui tá o zine, aqui tá a capa que vocês viram, a parte de trás do zine quando a gente dobra. E as poesias dela também, ó, foram feitas com colagem. Então algumas partes são colagem de texto que ela fez no Word, imprimiu e colou. E algumas partes, essas que tem destaque, ó, ela tirou de revista. É um exemplo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse aqui, ó, é do Caia. E esse ele misturou duas técnicas, né? Então ele tem tanto aqui, ó, algumas letras que estão com a letra dele, que ele realmente escreveu no papel, né? Só que a parte de dentro, que é onde está a poesia, é uma poesia só também, corrida. Ele fez uma folha só. Então aqui ele imprimiu, na verdade. Ele imprimiu essa folha no computador e a parte de trás ele trabalhou, depois dobrou e virou o zine das ruas, que é o zine dele. Tem esse aqui também que é do BK. Funk vai na festa, vocês estão vendo que é letra de computador também. E aí ele abre dobradinho. E aí aqui em cada quadro desse tem uma poesia, uma curtinha dele. Ó. Em cada quadro desse tem uma poesia. É um outro formato também possível. O meu, que eu vou mostrar pra vocês, aqui eu tenho o original, acho que dá pra enxergar melhor. Por exemplo, aqui minha sobrinha desenhou essa capa numa outra folha. Eu recortei e colei aqui. E daí, aqui, por exemplo, eu fiz no computador, imprimi, recortei e colei.
A parte de trás tem parte que é feita a caneta. Ó, aqui, minhas redes sociais, um textinho que eu coloquei. Uma parte feita a caneta. Aqui é uma imagem que eu recortei de uma revista e colei. Já a parte de dentro, e aí o meu tá aqui é a parte de trás que tá minhas redes. Você abre ele, tem uma poesia aqui, que ó, eu fiz ela no computador, vocês estão vendo? E aí eu recortei e colei aqui, pra caber mesmo. Eu poderia ter feito à mão, ou poderia ter feito direto no computador, mas eu prefiro fazer assim, eu faço no computador a poesia, porque aí eu controlo o tamanho e tal da fonte. Depois eu recorto e vou colando no zine, assim, e aí é teste, realmente, é tentativa e erro às vezes. E depende do tamanho da sua poesia também. E aqui, ó, tem duas poesias. Eu dividi a folha no meio. Desse lado tem uma, desse lado tem outra. Formatos possíveis, assim. Ó. São os formatos, então. E... vou mostrar o último aqui como exemplo, que é esse aqui. Que é um exemplo, que é uma gota, né? Esse aqui eu não lembro de quem é agora. Mas... talvez tenha aqui dentro de quem é, eu não lembro. Quem que foi a poeta. Mas, ó, você abre... ele vira tipo uma flor. É do Aió esse aqui, do Aió. Ó. São vários exemplos, né? O que eu queria propor da gente fazer, e eu acho que é o mais fácil, vamos dizer assim, de se fazer, é nesse formato aqui, ó. Que ele é... ó, são várias folhas de sulfite juntas, ó. Então, ó, primeira página vai realmente formar como se fosse um livro, tá? Que é isso aqui. E aí as poesias aqui também, ó. Eu fiz no computador, recortei e colei aqui. E aí eu fiz colagem também de coisas, né? De conchas e tal. Esse aqui vocês estão vendo que é a edição original, então ela tá colorida, ó. Isso aqui, quando eu xeroco, ela vai ficar preto e branco. Fica uma versão preto e branco toda. E aí eu grampio aqui, e é isso. E tem o PDF disso aqui também. Pra fazer não tem muito segredo, eu mostrei vários exemplos, eu acho que pra inspirar pelos exemplos. Mas pra fazer um desse, por exemplo, você só vai precisar de folha de sulfite, caneta, tesoura e cola. Basicamente, né? E lápis de cor, canetinha, o que você quiser usar, várias cores de caneta. E aquele ali, no caso, é isso aqui, ó. Você pode até dobrar todas as folhas antes, no caso, pra fazer esse formato nosso. Depois vocês podem experimentar em outros formatos pra vocês. Mas ó, dobrei uma folha. Vou pegar uma outra folha. Dobro também. Deitada. Dobra a folha no meio. E ó, coloquei a folha aqui. Já virou já daria um fanzine aqui. Depois de colocar poesia, né? Lógico. Ó. Aqui, primeiro, então virei a capa aqui. Pode vir uma apresentação sua aqui, por exemplo. E aqui já começam suas poesias. Ó. E aí vai vindo, e aqui no final pode ser suas redes sociais, uma mensagem final, o que você quiser, assim. Sinto-se muito livres para isso. E aí você pode escrever, você pode realmente pegar e escrever na sua poesia corrida. E aí não tem, enfim, até onde der, onde forem as folhas, né? Escrever a poesia, aí troca, põe um título. Você pode colar o título de revista, pode escrever com uma outra caneta. Pode colar imagens, pode desenhar se você quiser. Pode desenhar aqui como se fosse só o desenho e aí colocar a poesia na parte de trás. Pode recortar. Se você quiser colando letra por letra, assim, de revista, pode também, que é bem trabalhoso, né? E aí você pode também imprimir no computador, fazendo um tamanho que você calcular que vai caber aqui, e colar. E aí você pode colar, por exemplo, faz colunas, né? Poesia aqui, aí coloca só uma poesia aqui, e aí vai indo. É realmente sobre experimentar e criar, e aí no final vocês vão conseguir, vai sair algo nesse formato. Um outro que tem esse mesmo formato é esse aqui, ó, que é do Jazz, que é um poeta lá de Minas Gerais, ó. Então aqui ele pôs uma foto, tem o título, o nome dele embaixo, e por dentro vai vir as poesias, ó. E aí ele grampeou. Também, essa daqui também foi feito com impressão, tá vendo? Mas vocês podem fazer do jeito que quiser, pode fazer à mão, né, como esses formatos que vocês viram. Tem esse aqui, por exemplo, que é o Black Zine Black Zone, que é organizado pela Gabriela Mojito, que é daqui de São Paulo, de Guarulhos, enfim. Ela faz, esse daqui é uma coletânea. Nesse daqui tem uma poesia minha, mas ela tem uma poesia de uma galera, assim, né? Ela coloca a coletânea da galera. E aí ela faz nesse formato também, ó, tá vendo? Tem aqui com a fonte dela e aqui a poesia recortada e colada. E aí a imagem é bem bonito, ó. Ele tem fundo sempre, bastante desenho, bastante foto, ó, bastante cor.
Você pode colocar para além de poesia no fanzine, né? Você pode colocar o que você quiser. Pode colocar prosa, você pode publicar um romance em forma de fanzine. Pode fazer o que você quiser mesmo, assim, não tem limite, é dar asas para a criatividade. Então é tesoura, cola, papel, caneta, entrega e criatividade e ter o que colocar, assim. Ter o que você quer colocar. Qualquer dúvida vocês me chamam.